Bom, pessoal, vamos dar uma recapituladinha no que a gente viu no vídeo anterior. Então a gente tinha falado, falando aqui da estrutura, do processador, a gente tinha falado, que nós vamos precisar de dispositivos que sejam capazes de fazer entrar e sair a informação. São circuitos que estão aqui dentro. Aqui dentro tem um circuito, tem vários componentes eletrônicos aqui dentro. Aqui dentro também tem vários componentes eletrônicos. E eles são capazes de fazer informação entrar e informação sair. Quando eu digo informação, numa máquina como essa, é uma máquina eletrônica, funciona com eletricidade. Então, no funcionamento físico dessa máquina, o que estes circuitos manipulam é eletricidade. Eletricidade pode carregar a informação. Vimos que ele precisa de uma memória. Afinal de contas, ele vai precisar armazenar os resultados daquilo que ele faz. Às vezes temporariamente e às vezes permanentemente. E a gente viu, essa parte aqui, que o George Boole tinha criado essa álgebra booleana aqui, com estas operações da lógica matemática. A gente tinha aqui as operações básicas da matemática que já eram conhecidas. E veio depois o pessoal, como o Claude Shannon, e perceberam que se a gente juntar estas operações com estas operações, há um jeito desses dois tipos de operações, estas daqui elementares, em particular a operação soma, que a gente viu que as outras são possíveis de ser transformadas em soma. Então, com esta operação aqui e estas daqui que os circuitos podem fazer, um computador é capaz de fazer tudo o que a gente vê ele fazer, inclusive coisas extremamente complicadas. As imagens que você vê no computador, o som que você ouve, tudo o que um computador fizer, por mais fantástico que pareça, está resumido lá dentro a operações, uma sequência muito grande de operações, com essa álgebra booleana aqui e com essas operações aqui. Posso inclusive criar circuitos que façam outras operações, mas não preciso. Fazendo essa aqui, ele já faz uma monstruosidade de coisas para a gente. Não é uma coisa muito óbvia isso, Demora um tempo para a gente perceber como pode ser feito. Mas pense bem, não é tão impossível de acreditar. Porque as operações matemáticas, basicamente elas descrevem como todo o mundo, ou melhor, como o universo funciona. A matemática está aí para isso. E além das operações matemáticas, nós temos essas daqui que o George Boole investigou. E olha o título do livro, uma investigação sobre o pensamento. Ainda que seja uma forma primitiva de pensar. Mas esses eram os ingredientes necessários para você criar justamente um cérebro primitivo. Se tivermos circuitos capazes de fazer essas coisas, e principalmente de fazer essas coisas de forma sequencial, seríamos capazes de fazer tudo o que a gente vê um computador fazer. É muito interessante quando você estuda isso daqui, e você chega no chão dessa fábrica lá embaixo, a simplicidade, a beleza da simplicidade do funcionamento dos circuitos fazendo isto. Foi bastante estudado aí pelo Shannon, que eu tinha comentado, e em várias aplicações diferentes. Uma muito interessante, um trabalho muito interessante dele, por exemplo, foi uma investigação sobre circuitos para construir uma máquina para jogar xadrez. Esses computadores, o computador que a gente pode colocar um programa nele para jogar xadrez. O pessoal já deve ter visto também máquinas que só jogam xadrez. É um computador por dentro também, específico para aquilo. Shannon foi o primeiro, se não um dos primeiros, a usar isso daqui. Ele escreveu um trabalho extenso e muito interessante a respeito sobre como se joga xadrez e como transformar o pensamento do xadrez nessas operações. E se eu tenho circuitos que fazem essas operações, monto uma máquina que joga xadrez. E funciona. Então o que é importante a gente acreditar aqui é que com isto aqui a gente faz qualquer coisa. E fazemos circuitos simples, capazes de fazer isto aqui.
Todas essas operações são realizadas lá dentro de uma forma muito simples, muito básica. Dá para entender por que o trabalho de Boole foi ridicularizado. É muito simples ali, ponto a ponto. Mas quando você faz uma sequência muito grande de operações elementares, o resultado não é necessariamente elementar. Faça elas numa sequência correta, muitas operações, milhões delas, por mais básicas que sejam, o resultado não é tão básico. Então veio o von Neumann, e propôs o seguinte: a máquina precisa fazer essas operações. Então, vamos colocar uma estrutura aqui dentro também que seja capaz de realizar as operações lógicas, né? Isso aqui é lógica, e as operações aritméticas, isso aqui é aritmética. E daí veio o nome desse circuito que é capaz de fazer tudo isso aqui junto: unidade lógico-aritmética, ULA, em português, ou em inglês, né? Arithmetic Logic Unit, contrário. Unidade lógico-aritmética, uma unidade, um circuito capaz de realizar as operações lógicas da álgebra booleana e as aritméticas da matemática. Esse circuito, quando você vê funcionar também, é interessantíssimo você ver o poder que esse circuito tem e a simplicidade com que ele trabalha. É fantástico. A gente representa ele assim, dentro da estrutura de um microprocessador qualquer. Você encontrar um desenho algo assim dentro de um microprocessador, isso aqui é a unidade lógico-aritmética. São circuitinhos aqui dentro que são capazes de pegar dados na entrada desse circuito, operar eles. Qual é a operação que ele pode fazer? Qualquer uma dessas. Você seleciona, isso é muito interessante também, você seleciona qual operação que você quer que ele faça. Entrou dois dados aqui, o que você quer fazer? Quer somar? Você precisa avisar ele vai ter um tipo de um controlezinho aqui fora. Vai ter um jeito de você controlar aqui qual que é a operação que você quer que ele faça. Entrou dois dados, o que eu faço com eles? Eu quero que você some. Então você indica aqui que você quer uma soma, ele faz a soma dos dois dados e o resultado sai aqui. Ou então, eu quero fazer uma operação E, tem um jeito de eu indicar aqui, um jeito de eu jogar sinais elétricos aqui, que o circuito se ajusta para fazer a operação E. E os dois dados que entrarem aqui vão ser operados segundo essa lógica aqui. Um circuito fantástico. É o núcleo do cérebro do computador. Os neurônios principais do computador estão aqui. Perdeu a capacidade de efetuar essas operações, algum defeito aqui, acabou a máquina. Ou em qualquer lugar também, né? Mas aqui é um ponto nevrálgico do sistema. Muito importante, chamado unidade lógico-aritmética. E por fim, a gente precisaria aqui, bom, entra dado, sai dado. Dado é processado nessa unidade lógico-aritmética, resultados vão para a memória, etc, etc. Está faltando a gente poder manipular esses dados, joga para lá, joga para cá, de onde vem, para onde vai, que hora que entra, que hora que sai. Eu vou representar aqui, separadamente, um circuitinho muito importante chamado de controle. Vamos chamar de unidade de controle. O que ele faz? Controle de dados aqui que ele faz. Na realidade ele não é um circuitinho assim, fechadinho num espaço bonitinho. Ele percorre todo mundo aqui dentro, ele é que nem uma teia aqui dentro, todo bagunçado. E o que ele faz? Ele tem conexões, fios lá dentro, conexões com a saída, conexões com a entrada, conexões com a memória, conexões com a unidade lógico-aritmética, inclusive para entrar e para pegar o resultado da unidade lógica. Esse circuito faz o que então? Manipula os dados aqui dentro, joga para lá, pega daqui, joga lá. E ele faz todo o tráfego da informação lá dentro. Essa estrutura está bem simplificada. Essa estrutura ela pode se tornar bem mais sofisticada que isso. Memórias podem ser divididas em outros tipos, cache L1, L2. Algumas operações que não são propriamente estas podem ser adicionadas, como por exemplo essa daqui, ó. Inverter o sinal de um número, você pode ter um circuito só para isso.
Às vezes é muito interessante, se você tem um número lá dentro, os números, né, dentro de um computador, todo mundo de alguma forma já ouviu falar disso, são representados apenas por 0 e 1, não é? São os únicos 2 dígitos que se usa lá. Uma outra hora eu explico isso, mas é muito simples a ideia. Nosso sistema é decimal porque a gente conta até 10 com os dedos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tente imaginar que ao invés de 10 dedos nós só tivéssemos 2. Você consegue contar os mesmos números apenas com 2 dedos, você não precisa de 10. Com 2 dedos você percorre todos os números que existem também. A gente não deixaria de fazer matemática se tivesse apenas 2 dedos. Só que a forma de contar muda. Eu não tenho mais de 0 a 9. Eu tenho, por exemplo, 1 e 2. Ou, como foi convencionado usar, eu tenho 0 e 1. Só isso. Só isso. Mas é a mesma ideia. Porque os circuitos trabalham muito melhor com apenas 2 dígitos do que 10. Tá? Dá para você pensar, posso usar 3 dígitos aqui? Pode, mas complica demais os circuitos. Complica demais os circuitos sem que você ganhe algo real em termos de processamento. Então não funciona. O que funciona bem são apenas 2 dígitos para os circuitos funcionarem. E representando as coisas dessa forma, fazendo essas operações e manipulando os dados aqui dentro, tudo o que o computador faz que a gente conhece é possível, através do funcionamento dos circuitos. Bem, essa é a estrutura básica então de um microprocessador. Agora a gente vai começar a falar do assunto que a gente estava propondo, né? Algoritmo. Onde é que o algoritmo vai entrar nisso? Bom, por que eu expliquei tudo isso, a estrutura aqui, todas essas ideias? Porque não faz sentido você falar em algoritmo sem você especificar quem vai executar o algoritmo. Isso vai ficar bem claro agora. O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos pegar um exemplo. O exemplo fica mais fácil de ver. Eu vou bolar aqui com vocês um algoritmo para que esta estranha máquina aqui seja capaz de fazer uma operação qualquer. Vamos colocar uma soma, que é uma operação simples. Mas lembre-se, um conjunto de somas acrescido de um conjunto de operações lógicas, tudo isso junto, montado numa sequência direitinho, num algoritmo certinho, faz o que a gente quiser. Vamos pensar então numa operação só, de soma. Vamos colocar aqui uma soma entre 3 números. Vou precisar de mais espaço depois aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu tentar fazer. Cadê aqui? Vamos dizer que eu quero fazer a seguinte operação. Eu quero somar 3 mais 2 mais 1. Bem, agora que a gente vai enxergar a burrice do computador. Pense assim, se você fosse gerente de um departamento, de uma empresa lá, você tem 2 opções. Eu posso contratar um funcionário extremamente inteligente e habilidoso. O cara é o cara. O cara sabe fazer tudo. Você explica uma vez só, nunca mais você vai ter que explicar mais nada para ele. Ele faz sozinho e direito. Só que tem um problema, ele é lerdo pra caramba. Ele é lentão, tá acabadão, faz tudo devagar. Tá, mas o cara é muito bom para fazer as coisas. Por outro lado, se você tivesse um outro cara querendo essa mesma vaga, esse outro cara, ele é burrinho, não sabe fazer nada, é pior. Ele esquece tudo que você fala, então daqui a pouco você tem que vir explicar de novo. Só que ele tem uma coisa, ele é fantasticamente rápido, estupidamente rápido, ninguém consegue fazer com a mesma velocidade que ele. Se você organizar direito o jeito de trabalhar, pode ser que a segunda hipótese seja melhor. No caso dos computadores, é. Então a ideia não é, apesar de já usarmos, né, milhões de componentes aqui dentro, não é ficar enchendo de componente para fazer mais coisa. E sim fazer as operações mais simples, mas de uma forma mais rápida. E é o que traz a eficiência do computador. Mas então, o computador, isso aqui, essa estrutura, é aquele funcionário burro
mas que faz muito rápido tudo que você manda. Então vamos ver ele fazer. Agora eu vou falar em algoritmo, eu vou pensar, algoritmo não é né, aquela história da receita de bolo, como fazer o bolo. Vamos ver como fazer este bolo aqui. Pensando nesta máquina, nesta estrutura. Olha aqui. Eu preciso primeiro, eu vou fazer ainda de uma forma simplificada, é bem pior que isso, né? Mas só para a gente ter uma ideia, já vai dar uma boa ideia para a gente que nós vamos fazer. Se eu falasse para você, faz essa soma para mim, quanto dá 3 mais 2 mais 1? Bom, a nossa mente é fantástica. Nenhum computador se compara ao que nós nem entendemos ainda da mente. Então você vai dizer para mim, por algum jeito que os neurologistas ainda estão tentando entender direito como funciona, mas você vai dizer para mim, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Se eu te perguntar como é que você sabe, não sei, aprendi lá na escola, é assim. Se você se lembrar, tentar se lembrar lá como é que a gente aprendia um algoritmo para a gente fazer isso, com o nosso computador básico lá na escola primária, a tiazinha falava, ela ensinava você a contar com dedos, aí ela falava, pega 3, aí pega 2, aí pega 1. E agora conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o algoritmo para a gente fazer esta operação com as mãos. Aqui, para essa estrutura aqui, como que a gente faz? Em primeiro lugar, eu preciso que esses dados entrem na máquina. Então, vou colocar aqui uma linha do nosso algoritmo assim. Pegue o primeiro número. Bom, não vai adiantar muito. Ele simplesmente pega o primeiro número, então introduza, né? Coloque o primeiro número dentro da máquina. Mas vamos ver como é que a gente fazia aqui por etapa. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 1 dá 6. Vamos quebrar isso aqui numa outra operação. 3 mais 2, 5. E agora eu tenho que somar 5 1. Este resultado aqui, que corresponde a esta parcela da soma, é um resultado intermediário, né? Eu preciso dele, ele não é o resultado final. Mas eu preciso dele nessa passagem intermediária aqui. Então, resultados intermediários e os dados aqui, não adianta simplesmente entrar na máquina. Eles têm que ser armazenados da mesma forma que eu armazenei o número 5 no meio da operação para depois eu chegar ao resultado. Eu vou ter que utilizar a memória. Então, não adianta pegar apenas o primeiro número. Agora você pega e coloque o primeiro número na memória. Pense na memória, nos circuitos, exatamente como se fossem gavetas numeradas. Eu ainda teria que indicar para ele aqui que lugar da memória, qual gaveta. Mas vamos pular essa parte. Não precisamos dela aqui. Mas coloque na memória em algum lugar que você saiba pegar depois. Agora, pegue o segundo número. Joga lá dentro e coloque na memória. O segundo número. Mesma coisa, o terceiro. Pronto, introjetei os meus 3 dados na máquina. Agora eu quero operá-los. Como que eu vou fazer a operação? Não está guardado lá na memória, nas minhas gavetinhas? Então, pegando passo a passo aqui, lembre-se, ele só consegue fazer se eu ensinar passo a passo. Pegue o primeiro número agora. Quem é que vai fazer essa operação aí? Quem faz soma aqui dentro? A ULA, unidade lógica. Então pegue o primeiro número que está lá na memória agora. Primeiro número. E coloque na unidade lógica aritmética. Mais precisamente, eu teria que indicar aonde colocar. Ele tem 2 entradas, coloco numa ou na outra. Mas tudo bem. Pegue o segundo número, que também está lá na memória, e coloque na ULA. Opa! Agora eu tenho jogado aqui dentro o número 3 e jogado o número 2.
que eu mando ele fazer? Opere. Operar o quê? Ela faz várias operações, lembra que eu falei? Eu controlo qual operação que ela faz. Opere a soma. É interessante que esse circuito aqui, ele é transparente. Não acontece aqui dentro, nessa parte do circuito, não acontece exatamente um processamento. A unidade lógica aritmética ela não processa, não manipula. A partir do momento que eu digo para ela o que ela faz, entra e sai o resultado. O funcionamento natural do circuito é forçado a dar esse resultado. É muito interessante, extremamente simples e elegante esse circuito aqui. Não fica manipulando, jogando coisa para lá, para cá. Tem uma entrada, eu forço as conexões do circuito para se operarem, né, para se comportarem de uma forma que façam a soma, pronto, a soma sai. Então eu pego a soma está aqui agora, sai 5 aqui. Então, vamos continuar aqui. Pega a soma, eu não preciso desse 5 agora para somar, né? A soma foi 5, essa soma aqui, essa soma intermediária. Eu não preciso dela, vou ter que fazer de novo essa soma agora, 5 mais 1 para dar o resultado final. Então pega essa soma e jogue na memória. Vou precisar dela para a próxima operação. Para o 5 mais 1 aqui agora. Pegue. Eu vou colocar aqui, pegue esse número. Eu teria que ter variável, né? Eu teria que dar um nome para esse negócio. Mas pegue o 5, vamos colocar assim. Pegue o 5 e coloque. Ele estava aqui na saída, foi para a memória. Eu quero jogar onde agora? De novo, na entrada da unidade lógica aritmética. E coloque na entrada da unidade lógica aritmética. Quem que está faltando? 1. Pegue. Vou chamar ele aqui, pegue o 1, né? O 1 foi arquivado aqui na memória. Tem a gavetinha onde ele está tem um nome. Eu tenho que colocar aqui, mas não precisamos disso aqui. Pegue o 1 e coloque na entrada da unidade lógica aritmética. Agora, quem sai aqui? O resultado de 5 mais 1. 5 mais 1, 6. Então pegue o 6 e faz o que com ele? Bom, se eu for precisar desse 6 mais para frente, provavelmente vou precisar, vamos pôr ele na memória. O computador toda hora está fazendo isso daí, esses resultados aí que ele vai calculando, ele vai jogando na memória interna dele, que é a tal da memória cache, ela está aí para isso. Surgiu resultadozinhos lá das operações, vai jogando aqui, eu posso precisar, fica bem mais fácil buscar aqui do que buscar em algum dispositivo lá fora depois, essa é a função da cache. Então pegue o 6, pegue esse resultado e coloque na memória. E usa lá para frente se precisar. Ou, se esse é o resultado final, que o usuário lá que está usando esse programa, ele quer ver. Eu quero ver o resultado disso. Estou lá na calculadora. Coloquei 3 mais 2 mais 1. Então eu preciso também de outra instrução aqui. Pegue o 6 e envie para a saída. A saída, quem é? Aqui. Quem vai usar? Depende. Se for uma máquina, um computador como este, uma calculadora comum, só tem uma saída. Entrada, tudo isso aqui teclado, de onde ele deu aqui, quando ele lê as informações, só tem essa saída. Então a instrução aqui dentro é jogue no visor, não tem outra. Agora, no caso de um computador, não necessariamente. Isso pode ir para uma impressora, pode ser salvo no HD, pode estar sendo enviado por algum meio de comunicação ali, pela RS, pela rede, enfim. Ou pode ir para o famoso monitor para ver o resultado. Então, a gente ainda deveria continuar isso daqui. Eu joguei para saída, está aqui para sair para onde? E vão ter que vir instruções aqui, jogue para o monitor. E aí vem uma série de instruções, quebra um monte de instruções de como jogar para o monitor. Estão percebendo o que está acontecendo aqui? É uma máquina que faz tudo muito quebradinho, pedaço a pedaço, e acontece que uma operação
simples como essa daqui, que se eu falar para você 3 mais 2 mais 1, você me responde de estalo, ou se eu pedir até para você fazer isso de algum jeito, sai rápido, aqui virou essa pancada de instruções aqui. Então uma operação simples, viu? Aqui está simplificado. É pior, bem pior que isso aqui. O que está acontecendo lá dentro da máquina? O usuário da calculadora está lá no programinha que é uma calculadora, você não vai ver nada disso acontecer. Mas o que aconteceu lá no chão da fábrica foi essa zoeira toda aqui, até sair o seu resultadinho ali, de uma operação simples como essa. Agora imagina dezenas, centenas, milhares, milhões de operações dessas sendo executadas encarreadas para gerar algum efeito. A quantidade de instruções que isso aqui gera. Então os algoritmos para a máquina trabalhar ficam extremamente longos. Para a máquina, se você pensar na máquina, no jeito que ela trabalha. Se eu me preocupar com os circuitos, com o que está acontecendo aqui dentro, fisicamente. Isso é o que a gente chama de baixo nível da máquina, é o chão da fábrica. O contrário seria o alto nível. Se eu pensar em alto nível, o que seria uma visão de alto nível dessa operação? Soma 3 com 2, pega o resultado, soma com 1. Não é o grosso da coisa, o geral da coisa? Isso a gente chama de uma análise de alto nível da operação. Soma 3 com 2, pega esse resultado, soma com 1. Pronto. Simples assim. Mas não é simples assim para o circuito. Aqui no baixo nível, lá embaixo, no chão, a coisa se desdobra nesse monte de coisa. Então você percebe que não faz sentido você falar em algoritmo sem especificar qual que é o plano de fundo em que esse algoritmo está funcionando. É um algoritmo de alto nível? Você está falando em alto nível? O algoritmo para fazer essa operação ficou bem mais simples em alto nível. Soma 3 com 2, pega o resultado, soma com 1. É um algoritmo. Explica como fazer. O algoritmo, já para isso daqui, fica bem mais complicado. Então, algoritmo, para a gente entender bem ele, a gente entende bem ele quando a gente entende qual é a máquina, qual é o dispositivo que está executando o algoritmo. E aqui eu acho que vai ficar mais claro agora, essa dependência do algoritmo em função do dispositivo, com esse exemplo aqui, ó. É um exemplo que eu gosto bastante de usar, que é o seguinte: quem foi que disse que você constrói computadores apenas com circuitos? Pode ser com engrenagens, pode ser com água e cano. Imagina 3 caixas d'água, cada uma com uma torneira. Pronto. Está aqui o meu computador que faz essa mesma operação. Só que agora é um computador hidráulico. Vamos ver como ele funciona agora no próximo vídeo.